Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa devocional para estudarmos juntos a palavra do Senhor, orarmos também ao nosso Deus. E nessa noite eu quero meditar com os irmãos lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, os versículos de 1 a 11. Nós sabemos que nesses últimos dias, em virtude dos acontecimentos, a maneira de pensar a vida tem sido modificada. A nossa e a de muita gente tem sido cruelmente testada até. Mas nesses versículos aqui de Eclesiastes 2, de 1 a 11, nesse texto, Salomão já nos falava sobre a autossatisfação. Ele dizia o seguinte: olha, o que eu posso fazer para me satisfazer? E o que isso acrescenta na minha vida? No que isso é proveitoso para mim? Então ele falou sobre isso, experimentou isso e chegou a algumas conclusões que nós vamos pensar sobre elas nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, em Eclesiastes 2, de 1 a 11. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso será vaidade. Ao riso disse: está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem embaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeiam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumento de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Amém? Irmãos, nós sabemos que Salomão pediu a Deus sabedoria. E Deus deu para Salomão toda a sabedoria, muita sabedoria. E ele então, a partir desse momento, começa a buscar entender qual é o sentido da existência do homem. O que faz sentido, o que faz diferença no que nós devemos basear na nossa existência. E ele então, em primeiro lugar, ele buscou significância na existência e na história humana. Isso está lá em Eclesiastes 1, de 1 a 11. Depois, ele tenta buscar significado no acúmulo de sabedoria e conhecimento em si mesmo. Está lá no capítulo 1, nos versículos de 12 a 18. Só que ele não encontra significado para a sua vida, nem na existência e na história humana, nem na sabedoria e no conhecimento por si próprios. E aí ele então parte para uma terceira empreitada. Ele diz o seguinte: olha, então agora eu vou verificar se há o sentido para a existência humana está na sensação de satisfação. Então tá, se não é na sabedoria, se não é na história, então deve ser na satisfação. Esse deve ser o sentido da sabedoria humana. Então eu vou descobrir se esse é o sentido da existência humana. Então ele começou a fazer tudo o que ele podia para se satisfazer, né? Primeiro ele diz: olha, eu fiz festas, fiz eventos e fiz banquetes. Ele disse a mim mesmo no meu íntimo: vamos, eu te provarei com a satisfação, veja como é bom. Então ele começou a fazer um monte de coisas, festas, e se cercar de pessoas, e ele descobriu que isso era fútil. Aquilo não trazia para ele a satisfação. Né? Às vezes, no momento que as pessoas estão lá nas festas, se divertindo, elas estão ótimas. Mas saindo dali, elas continuam se sentindo vazios, elas continuam deprimidas, elas continuam sem sentido para a sua vida. E foi isso que Salomão disse: olha, eu
disse para o riso: está doido? E para a alegria, de que serve esta? Quer dizer, isso tudo não me aproveitou em nada, essas festas, esses banquetes que eu fiz. E ele disse então, no meu coração, isso para o meu coração, isso não trouxe nada de bom. E ele então continuou, né, fazendo essas pesquisas. E a segunda coisa que ele então disse que experimentou para encontrar sentido, encontrar satisfação, foram as bebidas alcoólicas. Lá no versículo 3 ele diz assim: examinei no meu íntimo tanto a sensação de deleitar meu corpo com vinho. Né? Então ele falou, bom, então eu vou beber, né? Eu vou me embriagar, vou me deleitar estimular com vinho a minha carne, e para ver se isso então me traz satisfação. E ele então, ele ainda coloca que a sabedoria dele não abandonou, ou seja, ele ainda tinha um domínio sobre aquela bebida, mas ele então começou a buscar nisso satisfação e a ver se era isso que ia dar satisfação para ele. Só que o que ele descobriu? Que isso era prazer e era tolice. Que a dissolução que a bebida produz não traz nada de bom. Ele fala de abraçar a insensatez, ou seja, você bebe e você então entra no mundo de dissolução, faz um monte de coisa insensata e não alcança com isso nenhum objetivo, o principal objetivo, que é saciar a sua alma. Depois, Salomão diz assim, bom, se eu não encontrei sentido na existência humana, nas festas, nem na bebida, então eu já sei o que traz sentido. Eu vou acumular, são as posses, é o dinheiro. E ele então fala, olha, eu fiz obras magníficas, eu construí casas, eu plantei vinhos, eu fiz jardim, fiz parques, eu coloquei neles todo tipo de árvore frutífera, eu fiz para mim açudes que regavam esses bosques, eu comprei servos e servas, fora os que nasceram em minha casa, eu comprei também rebanho de boi e ovelha, mais do que todo mundo tinha, ajuntei para mim prata e ouro, além dos tesouros que eram me dados pelos reis, pelas províncias. Então eu tive todas as riquezas do mundo, eu juntei para mim tudo quanto foi riqueza, eu fiz tudo que eu queria para mim, eu construí a melhor casa, eu construí o melhor jardim, eu construí as melhores vinhas, eu comprei os melhores servos, ou seja, eu tive tudo o que eu quis, tudo que o meu dinheiro, tudo que a minha riqueza pôde comprar, eu comprei e ainda juntei. Só que sabe qual é a conclusão a que Salomão chega? Ele diz o seguinte, olha, nada disso trouxe satisfação para minha alma. Nada disso me mostrou qual é o sentido da existência humana. Não adiantou eu ter esse tanto de coisa, eu fazer para mim, eu construir para mim. A obra das minhas mãos não me trouxe nenhum alento, nenhuma felicidade, nenhuma alegria. E ele então diz, olha, então tudo bem, já que não é a riqueza, então agora eu vou buscar pessoas que cantem para mim, porque de repente se a minha alma ouvir uma música bonita, e ele também teve muitas concubinas, muitas mulheres, e pensando, será que é isso que traz sentido para a existência humana? Tá lá no versículo 9, sobressaí e ultrapassei todos que existiram em Jerusalém antes de mim, e eu não me privei de nada que os meus olhos desejaram, nem me neguei qualquer tipo de satisfação. Eu tive tudo o que eu quis. Mas ele diz o seguinte, nada disso me mostrou o sentido da existência humana. E ele, lá em 1 Reis, 1 Reis confirma esse relato de Salomão, que ele foi o mais rico, ele foi o homem que teve mais obras feitas pelas suas próprias mãos, mas ele fala o seguinte, isso tudo é fútil, isso tudo é tolice. E ele diz então, essas sensações em si, o máximo benefício que eu alcancei com elas foi senti-las no momento em que eu estava passando por isso, mas eu não encontrei nenhuma resposta mais relevante. E então conclui no versículo 11, então eu refleti em todas as obras que minhas mãos fizeram e no trabalho que eu realizei, e percebi que tudo era futilidade e correr atrás do vento, e que não havia proveito nenhum debaixo do sol. Ele diz, olha, isso tudo, pelo que a gente passa a vida lutando, é futilidade. É correr
atrás do vento. Não tem proveito em nada, em nenhuma dessas obras debaixo do sol. E ele então diz, olha, a alegria e a satisfação, elas não são erradas ou ruins, né? Jesus estimulou a que nós sejamos alegres, mas a gente precisa entender que a nossa fonte de alegria e satisfação é o próprio Deus, é o nosso Deus. A salvação que Ele nos deu gratuitamente, a comunhão com Ele, a esperança da vida eterna, o cuidado e a consolação que nos acompanham por causa do Senhor. Essa é a nossa fonte de alegria. Quando a gente começa a basear a nossa vida na autossatisfação e a buscar coisas que nos agradam e a confiar nessas coisas como o ponto central da nossa vida, nós começamos então a deixar Deus de lado. E aí a gente começa a se ligar com as coisas debaixo do sol e esquece das coisas que estão acima no céu. E essa não é a vontade de Deus para nós, que nós nos embaracemos com as coisas daqui e que nós então nos envolvamos com as coisas que estão debaixo do sol. Ele quer que nós tenhamos nosso pensamento nas coisas que estão acima no céu. Porque as coisas que estão debaixo do sol, como Salomão disse, são vaidade, são coisas fúteis e são coisas passageiras. Então, Salomão recomenda lá no final, se os irmãos forem lá no final de Eclesiastes, ele diz duas coisas importantes. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: de tudo que se tem visto, o final é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos e anda nos seus caminhos, porque Deus vai pedir conta de todas essas coisas que nós fizemos aqui debaixo do sol. E ele diz ainda: alegra-te na tua juventude, recreie seu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, mas sabe que por todas essas coisas Deus vai te trazer a juízo, Ele vai pedir conta. Então, a gente precisa aprender a se alegrar no Senhor, por causa dEle, na glória dEle. A nossa verdadeira alegria e esperança está no Senhor Jesus. Lá em Abacuque diz, olha, mesmo que tudo dê errado, que a figueira não floresça, que a vide não produza fruto, que não haja os rebanhos no campo, eu me alegrarei no Senhor, eu esperarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação, porque é Ele que faz os meus passos como os da corça, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá vida e eu me alegrarei nele. Então, o que Deus preparou para nós é infinitamente melhor do que qualquer coisa que nós possamos ter aqui. Às vezes a gente fica pensando, nossa, Cristo podia voltar. Aí tem gente que pensa assim, não, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? Os adolescentes então sempre falam isso, não, tia, eu não quero que Cristo volte não, porque eu quero casar, porque eu quero ter filho. Mas nós, com a nossa maturidade espiritual, devemos entender que tudo que Deus, qualquer coisa que Deus tenha para nós é muito melhor do que tudo que nós possamos ter aqui. E isso está lá em 1 Coríntios 2:9, quando a palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para as pessoas, para aquelas servos seus, para aquelas pessoas que amam a Ele. E é isso que nós devemos pensar. O nosso coração tem que estar firmado nas promessas do nosso Deus e não nas coisas daqui. Às vezes nós estamos confiando no salário que a gente ganha, no emprego que a gente tem, ou na nossa condição de fazer isso ou de fazer aquilo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós sabemos em quem nós temos crido, né? E nós morremos para o mundo, né? Paulo fala lá em 1 Timóteo 1:12, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós devemos então subjugar o nosso corpo, os nossos desejos, está lá em 1 Coríntios 9:27, e reduzir o nosso corpo à servidão, para que quando nós então testemunhamos de Cristo, nós não fiquemos envergonhados. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, e nós devemos buscar viver como Jesus viveu. Jesus disse, olha, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não me preocupo com essas coisas, eu não me preocupo com as riquezas do mundo, nem com a glória do mundo, porque eu sei o que eu vim fazer aqui. E nós também devemos confiar no nosso Deus, devemos deixar que Ele nos cuide de nós, que Ele nos oriente e jamais colocar em primeiro lugar nas nossas vidas as coisas daqui, a nossa satisfação, o nosso desejo de ter alguma coisa, de possuir alguma coisa. Não devemos estar ansiosos porque achamos que vai faltar dinheiro, vai faltar
a condição, porque quando nós colocamos tudo isso na presença de Deus, Ele nos abençoa. E nós podemos ter certeza disso, porque, como Salomão disse, olha, nada das outras coisas debaixo do sol tem valor. As coisas que têm valor estão acima no céu. Amém? Que Ele possa então falar conosco nessa noite através dessa mensagem. Nós vamos orar nesse instante. Vamos orar pelo Brasil, pelo mundo, pelas nossas autoridades. Vamos orar pelos nossos irmãos que são idosos, que estão enfermos. Tem alguns irmãos enfermos que nós precisamos lembrá-los sempre de orar por eles. A Adélia, esposa do ou sobrinha do pastor, digo, o Geraldo, cunhado do pastor. A Fátima Claudina, irmã Maria de Fátima, inclusive, está agradecendo já porque ela já está em casa, teve uma melhora muito grande. Vamos continuar orando pela recuperação dela. O irmão da irmã Maria da Penha, a Regina, irmã da Leila. Vamos orar também pela Miriam e pela Maria, lá em Goianira, duas amigas nossas irmãs que já frequentaram a nossa igreja. Também a irmã Miriam Ginu, amiga da irmã Lucineide, vamos orar por ela, pela saúde dela. A esposa do Paulo César do Logos, que está muito enferma também com câncer, vamos orar para que Deus esteja abençoando. Vamos orar também por aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão precisando de uma solução para a sua vida financeira, para que Deus esteja abençoando, como nós acabamos de dizer. Nós não precisamos buscar as coisas daqui, a nossa satisfação não tem que ser nas coisas daqui, a nossa satisfação tem que estar nas coisas que estão no céu. Mas o Senhor também nos sustenta e nós podemos ter certeza disso, né? Nós podemos saber que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, não importa a condição, Cristo está nos fortalecendo e nos sustentando. Vamos também orar pelos nossos irmãos e familiares não crentes, família da irmã Maria de Fátima, irmão Tim, irmã Helenita, irmã Roseli. A irmã Maria de Fátima também está pedindo pela sua filha Alexandrina e pelo seu genro Luiz Alain, que estão bastante enfermos também pelo seu neto Carlos Alexandre. Vamos lembrar de orar em especial por esses pedidos nessa noite. Vamos orar também pela Sueli, amiga da irmã Lucineide. Vamos orar também pelos pais das nossas crianças, adolescentes, os esposos das nossas irmãs que não são crentes, pela nossa igreja de uma maneira geral, para que Deus então esteja abençoando todos nós a cada dia, nos fortalecendo, estando conosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite diante do Senhor, nós te clamamos misericórdia. Ó Deus, que nós possamos entender que nada que nós temos aqui tem valor, porque as verdadeiras coisas que o Senhor tem para nós são muito mais valiosas, ó Deus. O Senhor preparou coisas para nós que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, ó Deus, que nós jamais podemos nem imaginar. E é nessa esperança que nós queremos basear as nossas vidas. É nisso que nós queremos crer, nas coisas que o Senhor tem para nós. Senhor, limpa o nosso coração de modo que nós não possamos buscar a nossa autossatisfação, mas que nós possamos buscar satisfazer o Senhor com as nossas vidas. Ó Deus, nesse instante eu quero colocar diante do Senhor todos esses pedidos que foram feitos pelos nossos irmãos e amigos. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um, o Senhor sabe de cada necessidade, o Senhor conhece cada enfermo, o Senhor conhece cada irmão que precisa de ajuda na sua vida financeira, o Senhor conhece cada irmão que está, ó Deus, passando por um momento de angústia e de dificuldade, bem como o Senhor conhece aquelas pessoas que precisam te aceitar como Senhor e Salvador. Ó Deus, nós clamamos por cada uma delas nessa noite, pelos nossos familiares, pelos amigos, ó Deus, por aquelas pessoas que nesse momento ainda não têm a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor possa fazer diferença na vida delas nesses dias e nessa noite. Senhor Deus, também queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que estão enfermos com o coronavírus. Ó Deus, são muitas pessoas nesse momento em hospitais, são muitas pessoas enlutadas pelo mundo. Ó Deus, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia das pessoas, ó Deus, dos teus servos, das pessoas que estão sofrendo. Ó Deus, traz o seu bálsamo, o seu consolo e a cura. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos porque nós podemos confiar no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está sempre conosco, seja qual for a situação. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Continue conosco nas nossas devocionais, todos os dias às 6 da manhã e às 20 da noite. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Amém.